Olá malta, mais uma vez juntos e num dia impróprio para comunicarmos um pouco, na medida em que vai acontecendo muita coisa por nós nessa sociedade que está numa velocidade política muito grande e social também. Precisamos nós de falar, desabafar, refletir, opinar, mas como nunca mais eu tinha estado com um jovem, eu vim procurá-lo para saber quais as suas opiniões nesta altura. Olá, Guesta, bem disposta? Bem disposta. Exatamente. Bem disposta. Não, graças a Deus. Guesta, é assim, desde que eu cheguei de Portugal tivemos pouco tempo de estadia, fiquei mais a falar consigo por via do telefone, mas o que eu tenho ouvido falar sobre ti nesta altura aqui, lá fora está tudo bem, o pessoal está satisfeito com o trabalho que estás a produzir, um abraço a todos que estão nessa sintonia, mas por cá estás com grandes gladiadores, detratores, pessoas que estão com muitos problemas por causa da tua ascensão. Será que está a ouvir? Será que sabe? Não sabe? Como é que você vê a posição dessas pessoas que estão contra as tuas palavras? Primeiramente gostaria de fazer aí, mandar um abraço aí aos angolanos na diáspora, os angolanos cá em Angola, né, naturalmente. Respondendo à pergunta aí diretamente para a pergunta do Cota Miguel, né? Penso que isso é normal, eu consigo compreender a dimensão dos efeitos colaterais daquilo que de alguma forma eu tenho estado a afirmar, né? Então vão surgindo pessoas, umas no sentido de apoiar e outras vão com aquele espírito que já nos é habitual, nós os angolanos, que é um espírito muito negativo de não querer os outros às vezes ficar a ter um posicionamento, porque eu estou em cima do muro, eu não estou nem do lado esquerdo nem do lado direito. Então eu tenho que ter essa capacidade de saber gerir esses conflitos, entende? Então, mas fico Você está em cima do muro a favor da população, é isso? Não, o meu maior objetivo aqui é defender o povo, né? Okay. Eu estou a falar em nome do povo, não é porque eu seja a pessoa autorizada a falar em nome do povo, mas estou a dar os meus pontos de vista, naturalmente que eu venho de uma realidade que é uma realidade popular. Não é que eu seja propriamente o embaixador do povo, né? Mas está a ser entendido, está a ser interpretado como populista. Não, mas isso é normal, é alegações, está a ver? E eles são livres de levar em consideração com base naquilo que eles estão a analisar agora, desde que não sejam maliciosos. Aí é que está a questão, mais preocupante para mim é ser malicioso. Porque falar que o povo está a passar fome, isso é populismo. Desculpa, não consigo compreender a dimensão. E eu vejo isso vindo muito pelo um lado que é o tal suposto lado das pessoas que são acadêmicas, entende? E eu penso que acaba também por ser um bocado de ciúme. Porque um indivíduo como eu, com quarta classe, e ter afirmações que, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e social, olhando o país, diagnosticando a realidade real do país, se os outros não estão a fazer, a culpa não é minha. Eu estou a fazer também, não vou querer dizer que eu não tenha medo e que eu tenha grande coragem. Mas eu sinto que há uma energia maior que me conduz a andar só. Não estou a querer dizer que eu seja um homem da verdade. Eu sou um homem que me guio pela verdade, entende? Porque também, naturalmente, eu tenho falhas. Mas agora, indo na perspectiva dos detratores, eu acho que são intenções muito malignas, tá vendo? E depois é muita gente, até a gente conhece, tá vendo? E fico muito triste por isso, porque são pessoas que tu vem que dão um abraço, mas quando vão para as suas leads, seus amigos nos copitos, eles também reúnem e não sei quais são as insinuações e mandam disparos. Eu quero já também chamar aqui uma atenção de duas pessoas importantes que eu até conheço e tenho muito respeito. Estou a falar essencialmente do nosso cota, o Joaquim Lunda, e o outro escreveu um texto, até em letras garrafais, e me chamou de autarca e coisas que eu não sou. O Machado Mendes. Machado Mendes. Ok. Você tem problema com eles? Não, o Machado Mendes, ele, no passado, ele queria ser quase tudo, queria ser um tudólogo, tá vendo? Alegava que era um grande intelectual e uma das vezes estivemos juntos no programa do Cota Miguel e, sem querer tirar também aqui gestos de humildade, mas ele não aguentou no debate, tá vendo? E eu penso que isso para ele ficou marcado até os dias de hoje. Então, não levo muito em consideração, se ele acha que ele é o intelectual, é o que tem os livros, isso é um problema dele, isso é um assunto dele. Agora, o mais importante é a avaliação que a população vai fazendo, a avaliação que a sociedade vai fazendo em função daquilo que a gente vem construindo em termos de discursos. Tá vendo? É o mais importante para mim, estou preocupado com o povo está a passar mal. Estou preocupado com o povo, não estou preocupado com o Orçamento Geral do Estado.
que era uma grande discussão que estava-se a fazer ao longo dessa semana. Não, antes de chegar ainda aí, vamos passar por tudo isso. Agora, o Joaquim, pois, eu vejo como uma pessoa sem posicionamento, está a ver? Então é daqueles que lutam para ter status quo. Então está no seio das pessoas a beber um bom fino, isso que isso é, ele está a pagar com o dinheiro dele, isso não tem nada a ver comigo. Mas ele faz isso como quê? Não, é aquilo, essa era parece, é uma jornalista como Cota Miguel. O jornalismo tem que ter o espírito da isenção e informar com verdade. Eu vejo aquilo mais atos de atitudes próprias, está a ver? São comportamentos que para mim não me levam a lado nenhum. É muito normal que ele me vê como ele vê, mas quando ele está comigo ele sabe o que é que ele sente real. Vocês tiveram algum guisa-guisa? Não, é um cota que não gosta de ouvir, tá vendo? Tem cabeça muito grande, muito arrogante, então para eles aí eu não embarco, tá vendo? Deixo ele como é, respeito também acima de tudo, mas essas pessoas são muito boas a escrever, mas são muito fracas a dialogar, tá vendo? Então eu olho, escrever é uma coisa, dialogar é outra. Então depois vem aqui também uma espécie de desconfiança. O que tu escreves, como é que não consegues falar? Isso é quando está producente, entende? Como é que você escreve um bom texto e na hora de falar não sabe? Mas será que se a escrita é fruto do pensamento. Mas estás a desconfiar que não são eles que escrevem os Nem textos? que forem eles ou não, isso para mim não me importa. O mais importante é a gente estar fixado naquilo que a gente... Não vamos desfocar nossos objetivos. Mas há aqui outra coisa, na base da escrita, estou a lembrar também o José Carlos de Almeida. Escreveu um texto depois de vocês terem tido um debate num programa da Dina Simão. Okay. O que é que aconteceu ali? Epa, Ele falou da tua atitude, de como faltava-lhe urbanidade, apontava o dedo das pessoas, depois contou no texto que ele deu vontade de dar-te uma bofetada. Mas o que é isso? Eu não percebi. O que é que se passou? Primeiro queria fazer aqui uma análise que é extremamente importante. Do ponto de vista da ética, né? Eu só quero fazer aqui um apelo às pessoas, não é que eu não sou uma pessoa que não tenha ética, tenho de facto e também sei respeitar e vivo num ambiente com harmonia social e também defendo a urbanidade. Mas eu sou uma pessoa que tenho muitos gestos. Aliás, eu queria levar em conta... Você é rapper, é hip-hop, né? Da cultura hip-hop. Ativista, né? E depois também venho de uma socialização do bairro, em que a gestualidade também conta, entende? Agora, se você também vê que eu sou um atrasado porque eu faço gesto, é o teu ponto de vista, mas fico triste que as pessoas que têm ética que afundaram o país. O antigo presidente cruzava muitos pés, as pernas, mas o país não andou, daqui está dilapidado. A dívida externa da Angola, eu acho que agora está a chegar aí numa ordem de quase 70%. Está a entender? Então, a dívida. Estamos cerca. Olha, foi uma notícia que eu pude ver ontem, que houve um empréstimo de 50 mil milhões de dólares por parte da China. Eu vi isso. Entender? O que mais me entristece é isso. As pessoas querem ética. Ética e o povo passa mal. O povo não tem educação. O povo não tem seringa. Querem sempre gravatas. Eu, quando faço alusão a gravata, não é porque eu estou a ofender as pessoas que usam gravata, mas é excesso de gravatas e fatos. É excessos de titologias, de impressão por parte de quem está a ver os da gravata como sendo os iluminados, os que vão dar solução. Mas não é nada disso. O país está a ser governado desde 75 com pessoas que só andam do fato. De fatos, então. Agora, e também quem roubou ao longo desses anos todos só usava fatos de manhã até à noite. E usa até hoje. E por falar nisso, estamos aqui com um problema. De facto, o Presidente da República, o passado, viajou para a Espanha, mas disse, segundo li, ainda em Portugal, que haveria de voltar para Angola no dia 15 de maio, 16 de maio. Mas até hoje não veio. Eu não sei se já veio. O que é que acha de um caso como este? Uma pessoa que devia estar aqui a acompanhar todo esse desenvolvimento, depois de ter governado esse tempo todo e estar no exterior. Não, mas isso eu penso que é muito normal, por uma questão muito simples. É aí onde é que se chama a questão daqueles que são estados intelectuais que estudaram, de facto, que usam fato, que são tais acadêmicos, o que é que eles fazem? Estão muito mais preparados em conspirar contra mim, que também não sou nada, do que analisarem isso como um ponto de reflexão. Pois. Está a entender? Então o Joaquim Lunda, o Machado, o Mendes, não eram melhores eles questionarem essa perspectiva. O próprio professor José Carlos também não seria bom assim. São acadêmicos e estão a contribuir. Pois. Agora o Cota Miguel está a fazer uma pergunta a mim que sou analfabeto, que não tenho ética. Eu é que tenho que falar. Está a entender a questão? Mas quem fala és tu, eles só escrevem. Não, tem medo de comer, de deixar de comer a boa picanha.
de deixarem de beber fino, aliás, o bom whisky, sentarem, porque eles estão atrás do status quo. O que mais me admira essas pessoas é o status quo. Querem sempre ter aquela vida de serem vistos como iluminados. O povo, quando diz, olha, esse é o fulano de tal, o povo não pode ter admiração a canalhas, porque não muda nada na vida das pessoas, entende? A gente tem que ter admiração por aqueles que contribuem com o seu ponto de vista, em função, para a gente ir buscar a edificação de uma nova sociedade. O antigo, o ex-vice-presidente está em Espanha, está a passear com o seu carro, com o seu cavalo. O ex-vice? O ex-presidente, aliás, está em Espanha. Até hoje. Agora, se não veio, não sei se são também por razões de saúde ou se é numa perspectiva intencional da parte dele, mas também fica muito mal, porque é preciso a gente continuar a dar aqui uma imagem de uma passagem de testemunho. Entendeu? Sim, sim. A gente aliás, saiu, o partido é o mesmo, não é? O partido é o mesmo. A gente saiu, mas estamos aqui numa fase de crise, então vamos aguentar com as pessoas, com o povo. Agora o povo está para cima das pessoas, deserto, aliás, vão-se embora, epa, isso é preocupante. Sim. Isso, mas é um assunto que poderíamos levar para aqueles que estudaram mesmo. Quer dizer que têm que analisar, porque eles iam analisar melhor, porque até alguns são doutores virados à própria lei. Pois. Está a entender? Pois. Então por que é que não aparecem? Ficam com medo, porque têm medo, porque são militantes, também militam na Jota de noite, também têm cartão do partido, também querem status quo, só estão atrás do estatuto. Agora, quando eu dou um ponto de vista, realmente sou atacado por essa pseudo-entourage intelectual, que para mim também não é nada. Eu digo isso com toda a franqueza. Não é nada porque o conhecimento que eles adquiriram não produz nada em prol do interesse do bem comum. O que é que o povo ganha com isso? É só vaidades, é só truques. Está vendo? Essa doutormania excessiva existente no país, é só nós analisarmos um aspecto que é extremamente importante. A própria luta de libertação nacional, o processo de luta de libertação nacional contra o poder colonial em Portugal, foi conduzido por pessoas que já tinham visão, mas a maior parte daqueles que derramaram seu sangue, apanharam pancadas e fugiram até, uns morreram nas matas, eram gente que eram supostamente analfabetas. Não tinham quarto ano da época colonial, mas houve um sentimento de liberdade, no sentido da gente libertar o povo das garras colonialistas durante os quase 500 anos. No entanto, com a proclamação da independência até os dias de hoje, quem afundou o país são aqueles que estudaram. O 27 de maio, quem matou as pessoas? É analfabeto que matou? Não. Não. Pois. A sexta-feira sangrenta contra os Chubacongos, quem matou as pessoas? Ordenou, mandou a polícia. São analfabetos? Também está ligado isso. O caso do Monte Sumbe, dali do gosto ainda está preso. O Calupeteca. O Calupeteca ainda está preso. Não preso. era melhor os tais intelectuais hoje tentar criamos aqui um debate reflexivo em torno por exemplo, da prisão do Calupeteca. Mas o Calupeteca ainda está preso. Não está preso como? Mas como assim? Não é normal, o Calupeteca não é nada, é um pobre, miserável, não defende os interesses político-partidários. Claro que tem que ficar no cilindro, não fica como? Quem é o Calupeteca? O Calupeteca não é um valor agregado, porque o Calupeteca é uma pedra no sapato. Entende? O Calupeteca é uma ameaça. Eu sou uma ameaça. Mas disseram que ele teve um problema ligado a armas e tal. Armas, e conseguiram trazer esse relatório aqui. Não. Mas segundo aquilo que a gente houve ali um massacre de quase 1080 pessoas. E quem massacrou? Foi a Polícia Nacional? Não, qual é o Calupeteca? Conta, Miguel. Nós conhecemos a realidade do país, mas isso é escamoteado. É mais prazeroso me diabolizar. Entende? Pois. Isso para eles é o mais interessante. Mas eu não percebo. Então, se eles são ativistas, creio, são ativistas políticos, o mesmo trabalho que você faz no teu ativismo cultural, sociopolítico. Então, como é que pessoas que estão contigo falam precisamente a mesma coisa, fazem o mesmo trabalho, ficam contra ti? Não estou a perceber. Mas essa coisa do Calupeteca está-me a deixar complicado. O Calupeteca apanhou 28 anos de cadeia. Mas continua preso, não houve... Mas o Calupeteca está preso, quem dilapidou a Sonangol está livre. Se calhar com uma chinela da Geni Versace a beber whisky. Quem é que dilapidou? Nós sabemos, as pessoas estão aí, estão identificadas, não sabemos. O setor dos diamantes. Quem dilapidou o dinheiro das estradas, aliás. Está preso. Quem dilapidou o dinheiro do Conselho Nacional dos Esta estrada está presa. Mas preso como? Está preso peixes pequenos, Cota Miguel. Você acha que aquele Cota que era diretor do INES é grande, é a raia grande? É a raia miúda. Vai ser sacrificado. Então aí é que a gente começa a provar que o país houve uma mudança de liderança político-partidária. O presidente tem feito grandes apelos, mas a entourage. Então, para o presidente também contrariar a entourage, precisa também estar sentado com a sociedade civil.
Precisa ele continuar a manter uma postura, ter uma sociedade cada vez mais transparente do ponto de vista governativo e uma sociedade cada vez mais inclusiva do ponto de vista de contribuições. Não é só depender do MPLA. O MPLA é um partido com 5 milhões de militantes, conforme se apregoa. Achas que só aqueles que estão ali no poder sabem melhor do que os outros que estão ali nas bases, na militância? Não existem grandes doutores, não existem grandes tecnocratas ali. E achas que um Carlos Rosado, um Alves da Rocha não poderia ser um bom ministro da Economia para o país? Sim. Mas Não se experimenta, né? Não há necessidade, não se precisa. Não se experimenta. Por uma questão muito simples. É ideologia político-partidária. Então a gente vai ter esse país que está no entrave, onde o povo passa fome, que é diferente de sentir fome. Sentir fome é uma condição biológica, passar é uma condição política, porque ela é fruto da má distribuição da renda. O país tem várias terras aráveis, não se produz nada. E se produz, não consegue chegar até o prato do cidadão, porque não convém a pobreza, conforme dizia o Bob Marley. Também é um negócio. Pois. É uma arma que é para você manter as suas necessidades, que é para elas continuarem a vir te pedir favores. E o pior, associado à ignorância. O povo, como não tem conhecimento de nada, essa ignorância institucionalizada pelo próprio Estado, é para manter a manutenção da cadeira. O objetivo é só eles ficarem lá. Como é que eles vão fazer a manutenção da cadeira? Por um elemento jurídico que chama-se sufrágio universal, que é as eleições. Porque o povo legitima. Quando o povo vai votar? O povo legitimou de novo. Você não pode lhe tirar, está legitimado. Ele ganhou. Entende? Então é para esse tipo de mentalidade que a gente vê. Olhas para o país é uma lástima. Tu não consegues ver um amanhã melhor. O que é que a gente está a fazer hoje para o amanhã ser melhor? É como está producente. Olha, eu quero dizer que nos estudos que tenho estado a fazer agora, eu notei, e estou a falar para ti, Gensta, que afinal, se no passado eu tinha visto que Angola tinha 47 bacias hidrográficas, hoje aumentou 30, que são 77 bacias hidrográficas, e com um pouco mais de 300 lagos em Angola. Quer dizer que o problema é este, é a falta de água que temos, falta de luz, que também a energia é movida pela força da água, dos rios, mas eu quero, isso aqui é só um apontamento, mas quero ir para um ponto. Estivemos a falar há pouco tempo que há menos de 2 dias estive a ver na televisão chinesa dizer que emprestaram a Angola 50 mil milhões de dólares. Então, mas este dinheiro emprestado não dava para criar condições para este povo que é diminuto, menos de 30 milhões de habitantes, um país com 1.246.700 km², 9 milhões de eleitores, menos de 1 milhão de trabalhadores. Não é fácil isso. O que é que entende? Não, eu penso que nunca seria fácil os chineses meterem 50 bilhões de dólares aqui, né? Para uma linguagem mais compreensiva na dimensão daquilo que é a mentalidade do povo. Esses 50 mil milhões é muito pesado, o povo não vai entender. Então é melhor traduzirmos isso numa linguagem mais intuitiva, no sentido da percepção. 50 bilhões de dólares, que é 50 mil milhões, eu entendo até. Não era possível a gente fazer a reconstrução nacional, não era possível. Mas já é outra coisa. Não, vou dizer. Não, desculpa só, mas já vai dizer. Mas é outra coisa. Sei que o Alves da Rocha, o doutor Alves da Rocha, fez, através da Universidade Católica, uns dados, né? Trouxe uns dados que desde 2002 a 2014 a Angola produziu 468 mil milhões de dólares. Quer dizer que 468 bilhões de dólares. Então, estou a dizer porque é que não era possível nem que esse dinheiro, nem que fosse $1 trilhão. Ah, sério? Não era possível. Não era Mas por quê? Por uma questão muito simples. O problema está na política do Estado. Entendes? Uma política que nunca foi transparente. Um país que acaba por ser um estádio de sítio, em que se você ousa falar alguma coisa, há bandidos com metralhadora pagos pelos políticos, porque eles têm milícias para assassinarem as pessoas. Entendes? Então, quando eu falo isso, uma política de Estado e gestão criminosa que não aceita pontos de vista contrários, 500 mil milhões fica um dinheiro virado para o banquete, para o roubo. 500 milhões de 500 bilhões de dólares vai para o roubo. Então, se a gente conseguiu arrecadar... Mas 500 bilhões de dólares é para roubar? Não se rouba como? 500 bilhões de dólares rouba? Sim, porque um vai tirar já 100 bilhões. Depois quanto é que sobra? Então, mas 100 bilhões, como se o homem mais rico do mundo tem cerca de 93 bilhões de dólares. Mas aqui nós temos... 100 bilhões você não... Não, você mete isso no bolso. Sério? Também... Há bolso que chega Não, depois vê como é que se gasta. Como é que você gasta? Em patrimônios imobiliários lá fora. Com
peças de arte, Salvador Dalí, Pablo Picasso. Isso. Está a entender? É dinheiro do povo. Não, mas a questão do dinheiro nunca foi do povo, porque o povo sempre foi feito como um refém. Aí é que entra de novo os intelectuais. Está a entender? Aqueles que estudaram de fato. Qual é o papel das grandes universidades em Angola? O que é que elas contribuem? Os estudantes acabam de sair lá com os canudos, com os certificados. E depois vão para onde? Vão para o setor do mercado de emprego. Mas há mercado de emprego aqui? Não. Desde 2016 que não há. Não, Não, deixa-me dizer, desde 2016 que não há emprego oficial. Não há admissão oficial para o emprego. Não, claro. Não há. Por que não há? Bom, quem inviabilizou é a própria política de Estado. Desde 2016. Sim, mas quem inviabilizou esse processo de não ter o crescimento é a própria política de Estado, porque o empresário angolano é o próprio governante. O governante, ele comete um crime na gestão pública que chama-se peculato. Ele faz negociata com patrimônio público. Ele próprio é o dono da empresa. Quando a empresa vai falir o negócio, tira de novo o dinheiro do OGE. Então, nós aprovamos. Angola tem 43 anos de independência. Quantos orçamentos gerais dos Estados foram aprovados? Bom, achei... Vai na dimensão dos anos de independência. Sim, o que é que mudou na vida? O que é que mudou na vida das pessoas? Nada. Por quê? Porque ele próprio só está à espera que se aprove o orçamento, que é para depois entrar o banquete do roubo. O propósito é esse. Mas era assim ou... Era assim, continua a ser, até nos provarem o contrário. Aprovou-se hoje a última revisão, né? Do Orçamento Geral do Estado. Sim. Vamos ver os efeitos colaterais que vão dar daqui os próximos 6 meses, Quer dizer ou daqui a um ano. Se não mudar nada, então esse dinheiro está a ser desviado novamente. Está a entender? 500 bilhões de dólares de Angola iam desaparecer num dia com um país sem transparência governativa. Os governantes não são eleitos, são empossados. Roubam no Ministério do Desporto, lhe tiram do Ministério do Desporto, vai para o Ministério da Geologia e Minas, não presta contas. E o pior para mim, para além dos próprios governantes roubarem, foi o setor judiciário e judicial que foram cúmplices desses roubos. Porque se nós fazermos aqui uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito Independente, com o apoio, por exemplo, de uma instituição credível internacional, e olhar para as contas dos nossos magistrados, vamos encontrar muita gente lá milionária, é bilionário. Esse dinheiro saiu de onde? Defenderam quais casos mediáticos que lhes confere ter 100 milhões de dólares na conta. Pois, porque o que eu acho é que Angola é um país muito difícil de se fazer negócio. Porque o negócio em outros países, no qual até costumo visitar, é feito com a contribuição dos cidadãos. O cidadão trabalha e depois faz gastos. E são desses gastos que os cidadãos fazem a partir do seu próprio salário que há depois dividendos arrecadados pelos empresários. Mas estou a falar empresários, não estou a falar políticos. Os políticos devem ganhar em função do que o Estado rege para eles. Não é ganhar de um roubo que haja. O roubo, como é que se rouba 500 bilhões de dólares? Não, porque estava oficializado, está a entender? Quanto, amiga, nós não podemos admirar, estava oficializado. Oficializado? Não. O roubo? Por quê? Porque você tinha um setor do magistrado. Alguma vez reagiram? Quem lhes deu aqueles carros? Quem lhes deu as quintas que têm? Pois, mas isso é coisa das fazendas. Pois. Está a entender? Pois. Por isso que eu estou a dizer, se a gente fazer uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito Independente, com um sistema de inteligência financeira, vai só olhar na conta dos juízes aqui. Você vai encontrar. São milionários. Têm casas no Mussul. Agora não estou a tirar o mérito. Mas tem que ser legitimado. Defenderam casos, que tipo de casos? São casos mediáticos, que davam dinheiros na altura. Não! Era o complô do roubo, o complô do compadrio, porque somos todos do mesmo partido. O setor judicial vai proteger a bandidagem que o político vai fazer. Era tudo igual, comiam no mesmo prato. Olha, e sobre isso eu quero chamar a atenção de um caso que está a circular nas redes sociais, em que fala-se, alguém dá uma entrevista numa estação de rádio francesa, que diz que há um processo que é do ex-presidente da Sonangol, que já está arquivado. Então, se o assunto vinha de Portugal, agora tem um processo arquivado, fico sem compreender. Mas é assim, arquiva-se um processo aqui, quer dizer, hoje já não há ninguém que roubou, não há ninguém que tirou, não há ninguém que dilapidou, quer dizer, está todo... Mas eu não estou a perceber. Como é que estamos a acompanhar isso? Há uma coisa que para mim é muito mais profundo analisar. Primeiro é que o caso foi mediatizado, né, a partir de Portugal, com uma grande campanha a nível da própria imprensa portuguesa e o próprio setor judicial português, né? Aquela pressão que fazia o governo. Havia conluio, então.
Não, conluio. vou chegar lá. O Presidente da República atual bateu em cima da mesa, disse que não se poderia extraditar, né? Entregar, aliás, o caso do nosso cidadão para a justiça portuguesa, porque até somos um Estado soberano e existe aqui um acordo de cooperação bilateral. Até essa, aceita-se. Até aí aceita-se. Agora, fico triste o nosso Ministro das Relações Exteriores fazer um pronunciamento em Paris. Por que ele não fez? Se fez em Paris, a vida de Paris também fazia para o povo angolano. Era extremamente importante, no sentido de trazer a transparência, para não gerar aqui os anticorpos. Então, como é que a gente fica? Uns cidadãos são iluminados, são os mais protegidos, os outros não valem nada. Quer dizer, é só eu, por causa da fome, roubar uma botija ou assaltar uma cantina, que logo tenho a polícia a me deter. É só você ir para as cadeias de Angola. Vamos encontrar pessoas que estão lá há jovens que estão lá 1 ano, prisão preventiva, 2, 3 anos, 4, 6, 8 anos, prisão preventiva. Está a entender? Então, qual é o papel que o setor de justiça está a fazer? Quer dizer, o nosso Ministro das Relações Exteriores faz uma afirmação em Paris, mas seria bom ele usar a mesma linguagem para aqui, porque que é para diminuir os alaridos. Então o povo ia compreender. Ele disse que o caso está arquivado. Mas é assim, está arquivado. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ninguém ouviu, mas ouvimos falar por intermédio das redes sociais. Sim, das redes sociais na primeira pessoa. Agora, outra questão importante frisar, aí é que está a questão. Onde é que estão os intelectuais, então, os acadêmicos que estudam? Nós é que estamos a falar disso. Somos é que sabemos, eles não sabem. Não, eles sabem. O acadêmico tem que saber. Não, o problema dele é que eu estou a te dizer, eu status quo, tem medo. Ok. Eu não estou a dizer que eu tenho a maior coragem do mundo, não é por aí. Sim, mas você se move pela justiça, né? Eu também tenho falhas da vida, acho que eu não tenho falhas. Claro. Tenho. Quem é que não tem falhas? Ninguém é perfeito, claro. Eu tenho falhas também, mas agora, o que está em causa aqui é só uma visão de cidadania. A gente está emprestado no sentido de melhorar o ambiente político, no sentido de dizer que assim, temos uma sociedade que a gente vai transformar. Caso não, estamos sempre no passado. Entendes, Cota Miguel? Sim. Esse orçamento geral do Estado tem que mudar a vida das pessoas. Tem que mudar alguma coisa, tem que gerar emprego, tem que gerar coisa, como é que se chama aquilo? Um circuito financeiro que funcione. Sim. E o Cota Miguel disse muito bem, lá fora, os empresários ficam ricos ou mantêm os negócios, porque existe um poder de compra e famílias estão miseráveis. As pessoas miseráveis, quer dizer, ao ponto de não ter pão para comer. Está a entender? Não tem as miúdas estão a pão. se prostituir, são nossas irmãs. Isso nos Temos dói. que trabalhar. Agora, isso é populismo. Não é. Hã? Não é. Isso é populismo. Não é alguém que tem sentimento. Eu tenho sentimento Então, pelo povo. você sim. Agora, se você tem E sentimento... no povo está a tua família. Isso, Estás claro. tu também. Estou também Claro. lá, como está também do próprio dirigente. Sim. Mas o dirigente angolano se sente indiferente da própria família dele, desgraçado. Aqui há dirigentes milionários que ele nem sequer visita o primo dele que está no Cazenga. E depois o fulano fala ali, cita muito os nomes. É contraproducente. Eu não quero ferir sensibilidade de nomes de ninguém. Nem quero atentar à honra das pessoas. Mas é preciso que essas pessoas que no passado tiveram, exerceram cargos, hoje que as coisas atingiram nos níveis de extrema pobreza, a terem a capacidade de ter postura de vir dizer, eu até, eu apoiei, mas não querem fugir. O corrupto não é um fantasma, é um ser humano que era detentor de um cargo. Então, se você dilapidou o dinheiro das estradas, hoje quer fugir. Não podem falar meu nome. Porque está escrito onde então? Pois. O que é que eles fizeram? Fizeram agora uma nova armação. Uns saíram das direções das empresas públicas, de alguns ministérios, e foram parar para o Parlamento, são deputados. Então têm imunidade, são intocáveis. Entendes? Hoje tu olhas o Parlamento como um antro de ladrões. Os gatunos que dilapidaram a nação hoje estão com o estatuto de deputado. E esse deputado come com que dinheiro? Quem paga o salário dele? A arrecadação tributária é o imposto que o povo paga. Pois. Quem paga o batedor que anda com a moto dele da polícia? É o povo. Eles têm que ter sentimento pelas pessoas. Olha, e por falar da polícia, será que esse Orçamento Geral do Estado aprovado hoje vai refletir-se para os cidadãos que estão na polícia? Por exemplo, fala-se da polícia que fazem negócio com o cidadão na rua e tal, mas a polícia ganha mal, a polícia tem dificuldades. Será que esse dinheiro já vai reverter também para a vida da própria ordem pública? Eu ainda não fiz um estudo profundo relativamente a esse último orçamento, né? Só havia agora matérias a nível da própria TPE, um noticiário, né, que foi aprovado na generalidade. Mas aqui é uma questão que é extremamente importante. Isso para os polícias de Angola, que eu solidarismo com eles, pelo sofrimento que eles passam, porque eu venho da periferia e eu vejo a realidade existente na vida dos nossos agentes da polícia. Primeiro, quero enfatizar que não existe uma polícia corrupta.
nem existe polícia, não existe polícia corrupta. Só existe polícia mal pago, e o polícia mal pago e mal treinado vai ter os seus efeitos perversos, vai ser corrupto. E a sociedade que estamos também ajuda, não? Foi treinado, foi mal treinado. Né? Só foi bem treinado para matar e bater, para defender os interesses do opressor. Mas foi mal capacitado. Porque o nível de mentalidade de quem também virou polícia era um jovem que estava no bairro e não fazia nada. A única solução que teve na vida, que é para ganhar um dinheiro com dignidade, foi ser polícia. Então, você pagar 50, 75 mil kwanzas a um agente da polícia, que às vezes o salário dele nem cai no dia 1, cai no dia 30. Com essa ímpar... Não, no dia 30 é antes. Não, cai no dia 25, aliás. Ou dia cai 15, depois. Cai depois. Depois do 1, cai 15 dias depois. Depois. Yeah. O que uma só que recebe 75 mil. O que é que você espera de um cidadão com uma hiperinflação? Onde uma nota de 100 euros agora eu acho que está a 50 ou 52 mil kwanzas. Está entendendo? Sim. Quando tu olhas a reportagem do nosso irmão Kabingano, com todo respeito que eu tenho, eu até gosto muito do Kabingano, mas gosto imensamente. O Kabingano é uma boa pessoa do ponto de vista de espiritualidade. Eu sei o que é que eu estou a querer dizer, aquilo que eu converso com ele. Aquela reportagem do Kabingano trouxe-me em mim uma mágoa muito profunda. Que é o quê? Por exemplo, o Kabingano vai para Portugal e faz aquela situação do bairro da Jamaica, né? E se nós olharmos aquele perímetro do bairro da Jamaica, deve ter provavelmente aí 3 mil angolanos. Sim, eu estive lá e vi. 3 mil angolanos. Mas aqueles 3 mil angolanos, se eles estiverem reinseridos na sociedade portuguesa do ponto de vista da empregabilidade, eles ganham 550 euros por mês. E se eles duplicarem horas de trabalho, que são 2 horas a mais, podem chegar a quase 800 euros. Sim. Ela vivendo naquelas condições tão degradantes. Sim. Para a realidade portuguesa. Está melhor do que quem vive no Quilamba hoje aqui. Sim, está melhor do que ganha 16 mil kwanzas. Sim, que quem vive no Quilamba está melhor do que quem está melhor há 1000 anos do que aquele que vive no Catinton que nem trabalha. Está a ver como é que é? Sim. Você quer olhar um espaço geográfico de 3 mil indivíduos e faça um alarido aqui, olha como é que os angolanos estão a viver lá mal, agora estão a viver mal por quê? Por uma questão muito simples. Poxa, o que é que os serviços consulares de Angola fazem lá fora? O que eu estou querendo dizer? Está vendo a forma que o governo pisa na cara do cidadão aqui? O governo também pisa lá fora, porque quem representa o governo lá fora são as embaixadas. Pois. Está vendo? Pois. A atitude deles é a mesma. Mas é uma coisa que, apesar do que estás a lamentar, é útil, né? Porque estás a lembrar. Eles, dentro de pouco tempo, vão sair daquela vida. Agora os do Catinton vão sair daí quando? O Kazanga vai sair daí quando? O Rangel vai sair daí quando? Mas vamos dizer que o Kazanga vai virar e já... E outra coisa, por exemplo, aquele miúdo, o Leão, que jogava no Sport, que agora parece que está em França, ele morava, os pais dele moravam lá, ele próprio morou ali. Lá tem pão com queijo. Tem tudo. Tem sumo. Eu visitei, sim. Tem sumo. No Kazanga tem? Não. No Catinton? E em Angola, está a entender? Sim. Mas agora o problema não são eles. Mas nós chateámos-nos quando houve aquele problema lá. Não, nós tivemos essa atitude, mas há um tal de José. Nós chateámos. Não estou a falar nós. Não, eu estou a falar mesmo Angola. Os angolanos chatearam-se com a atitude dos portugueses lá. Nós cá. Mas os angolanos lá, acho que pouco fizeram, né? Não, pouco fizeram porque eles olharam um tipo de hipocrisia. Os daqui foram manipulados pelas lentes da TPA. Está a entender? Quer dizer, você quer travar o cidadão para não sair do país, né? Sim. Mas o próprio país é que expulsa o cidadão. A água suja que sai da torneira, que mata as crianças com cólera. Não é o governo que está a dar essa água ao povo. Hã? Agora refizeram o IPAL, né? Está entendendo? Refizeram o IPAL por causa daqueles apelos que a gente fez. Mas o mais agravante não foi tirarem e expulsarem a direção da IPAL. Naquela mesma semana, o sindicato da IPAL estava a fazer uma conferência de imprensa que ela alegava que o ministro da Energia e Águas tinha 3 girafas. E cada girafa faturava 1 milhão de kwanzas por dia, calculando vezes 7, vezes um mês e vezes 2 meses, quanto é que isso dá? Estamos aí numa ordem de quase 1 bilhão de kwanzas. E isso se você ir para o mercado negro, né? O tal mercado negro que se diz do câmbio, você vai reverter aí quase 1 milhão e tal de dólares. 1 bilhão de kwanzas devem ser cerca de 500 milhões de kwanzas. 1 bilhão de kwanzas devem ser aí em dólares... Eu acho que vamos chegar a 300 e tal mil não, dólares. 2 milhões. 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Okay. Está entendendo que o ministro ganha sem fazer nada. Mas isso é muito perigoso. Agora, vamos dizer, será que o chefe do governo, os serviços de inteligência não viram aquela conferência de imprensa? Não viram como? Se aquilo foi publicado pela... Não viram. Então não reagem por quê? Pois ninguém reagiu. Então suavizamos a expulsar a gestão da IPAL. Agora o pior não está ali. Está então onde o Machado Mendes, o Joaquim Lunda. Sim, os intelectuais estão.
Ficam Ok. com medo de estar... Você é sarcástico. Não sou sarcástico. Da mesma forma que você está me ostracizar. Eu só estou a desmontar. Claro. O que eu estou fazendo... As pessoas dizem que eu sou um ativista político. Evidentemente que sou, mas eu não quero ser rotulado contra Miguel. Eu pego esse título, levo para ir para o canto. Eu só quero ensaiar cidadania. É possível fazer um grande país, mas depende da vontade das pessoas, de uma política cada vez mais inclusiva, mais humanista. Uma política que tenha cada vez um ouvido de sensibilidade humana para ouvir o ponto de vista, porque está plasmado na Constituição. Não fui eu que inventei a Constituição. Eles até que aprovaram, desenharam a Constituição, nos deram o cano de 2010 que é para assistir jogos. Enquanto estamos a assistir os jogos, eles estavam a aprovar a Constituição. Então não está aí a carta 2010. 2010. Está a entender? Então não é que eu esteja a ser um terrorista verbal, de forma alguma. Então, mas também... O bajulador tinha orgulho no tempo que defendia o ex-presidente. Não viste a Tizé, por exemplo, com todo respeito, nossa irmã Tizé, o que é que ela disse? Que o Luval é o doutor Oxigênio. Ninguém Sim. nunca veio a público. Viu falar que o Tizé está a falar isso, por que é que não vem a público então? E ela ataca muita gente. Está vendo? Pois. Mas se é alguém que está a falar, todo mundo te sobe em cima. Oh, Epá, desculpa. é medo ou Não, respeito? isso aqui é uma coisa. Primeiro é medo e depois é ciúmes. Ok, Eu do teu tô- lado. do Pois. meu lado. Pois. Medo da Tizé. Você é destemido. Não, eles têm medo da Tizé. A mim tem ciúmes. E depois querem me ostracizar. Mas a sociedade não tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Então, por que as pessoas não fazem isso aqui? É por isso que eu disse, o bajulador não era feliz. Quando estava na televisão, encher a bochecha, falar muita coisa da toa, dizer que o país tinha rumo. Sim. Não eram, iriam ser vistos como os intelectuais, os iluminados. Mano, vocês cometeram asneiras. Vê onde é que o país está. Não são cúmplices de um crime, de um genocídio social. Sim. São. É verdade. Está entendendo? Como é que nós ficamos todo esse tempo nessa dificuldade? Como é que só dos 9 milhões de pessoas que votam, menos de 1 milhão de pessoas trabalham? Tem emprego. Como é que está a situação da juventude? Que futuro é que há aqui, né? Mas que futuro é que você vai Você é fazer? jovem, por exemplo, você é jovem, o vosso futuro está como? Eu nunca vi ainda uma política ou uma campanha do próprio Ministério da Juventude e Desportos que todos os jovens da Angola se revêem. Se montar uma campanha, vai-se ter sempre um cunho político partidário. Me mostra jovens fora do circuito do partido que ascendem na vida. Me mostra só 20 jovens. E ascender, Ascender? no círculo do partido é que é também? Não, é ascender, ter carro. não, é dar carro, ter casa, andar de fato e gravata, ficar com a chico do chefe com a mala, tá entendendo? Depois também começa a comer muito, a barriga fica grande, começa a se comportar tipo os dirigentes, 3 telefones, tá entendendo? Não é isso aqui. É isso. Tá entendendo? Ok, Agora, então não estou a ser sarcástico. Yeah, Essa é a yeah. sua realidade, daquilo que a gente vê. Sim, sim, sim. Tá entendendo? Sim. A exceção para eles é o status quo, comer bem. Eu vou comer agora no restaurante com o mais velho. Mais velho como muda o que é na tua vida. Se o teu pai está ali miserável a passar mal no casangue, quem é mais velho dele? Eu tenho que te explicar uma coisa. O Gesta, eu vivi 15 anos no tempo colonial. Vivi 15 anos. E no tempo colonial nós, crianças, íamos para a escola. Pronto, estudámos até, sei lá, o ensino secundário, mas nós não pagávamos nada. Ok. Hoje, uma criança, para estudar, os pais têm que gastar entre 50, 60, 70, 100 mil kwanzas. Até já ouvi falar em $1.600 por criança, por mês. Mas como é que isso? Antigamente, quando o português estava aqui e não precisava de nós, porque nós éramos indígenas, que eles assim chamavam, não pagavam para estudar. Hoje, que o Estado precisa de quadros, como é que nos forçam dinheiro para a gente estudar? E a formação devia ser uma educação, essa instrução, devia ser para mim gratuita. Como é que a gente paga e porquê? Qual é a tua ideia? É preciso pagar porque é um propósito simples. O Estado diz sempre uma ideia fundamental do Estado angolano, desde a proclamação da independência. O maior propósito foi manter o povo na ignorância. Então eles vão aplicar metodologias de pedagogias que não sejam libertárias, que não despertem a consciência do indivíduo. Vão criar metodologias de pedagogia que formatam a consciência do indivíduo e depois, na medida que tu vais crescendo, existem ordens associadas à afirmação de personalidade e de estatuto na sociedade, que são afirmações de caráter político-partidário. Quer entender? Quando tu falas de educação, a educação deve ser um investimento. A educação em Angola é um negócio. É dizer que naquele colégio paga-se 100 mil kwanzas, mas esse aqui está-se a pagar 50.
Então você vai meter o teu filho em função do nível do teu bolso. Agora, qual é o resultado macro final? Aprendeu grande coisa? Despertou a mente? Não. Não. Conta, Miguel, tu estás a olhar o setor da educação, político de Angola nem sabe falar, também é vazio. Há muitos políticos em Angola que nem sabem falar. Está entendendo? Também são baixos. Metes um microfone num bom... Há aqui bué de políticos à toa, da lalala. Isso foi um propósito de Estado. Há um propósito, há uma identidade de elite que... Quanto mais promovermos a ignorância e promovemos o consumo, melhor. Por exemplo, nesses 10 últimos anos em que tivemos o boom petrolífero, todo mundo tinha dinheiro na mão, todo mundo consumia. Todo mundo ia para o Dubai, todo mundo ia para a China, todo mundo importava. O dinheiro desapareceu, o que é que sobrou? Educação? Não. Vícios. E os vícios é o quê? Olha, a prostituição está a subir. Olha, a criminalidade, a taxa está a subir. Queremos combater o crime como? Dando tiro. Quem vai dar tiro? É o cidadão que ganha 75 ou 60 mil por ano. Está a entender? Entender? Eu não estou a perceber dar tiro. Quer dizer, você pega na arma para matar uma pessoa? Não, claro, aqui mata. Só mata o crime se quer. Aqui em Angola o combate entra nas periferias. As pessoas se calhar não têm noção do que é que acontece dentro dos bairros. Assassinatos, execuções à luz do dia, como na calada da noite. Mas, pela polícia? Pela polícia, claro, sim. Então não sabemos disso, isso não é real. Agora, tu estás a combater o crime, combater o crime dando tiro. O problema do crime em Angola não está no tiro, a resolução, é um problema social. Por que que hoje essa juventude, essa nova geração dos miúdos, entre os 14 ou os 18, estão totalmente descomandados? Porque a base fundamental da sociedade, que é a família, está desestruturada, Miguel. Pobreza generalizada dentro dos lares. A mãe é zungueira, o pai é segurança. E você vê só, segurança se calhar da casa de um desses bandidos. De factos, que não são políticos, de facto, entende? Bandidos, de factos, que não são políticos, de facto. O pai toma conta daquela casa. Salário é quanto? 40 mil. Anos. Tem necessidades em casa, necessidades básicas, alimentação, meter água no bidão grande, a banheira grande, onde a gente guarda água porque não tem água sem natureza, então temos que comprar dos bidão ou vamos no chafariz que é para vir meter aqui em casa, entende? Chafariz esse tempo? Então tem chafariz, aqui atrás tem chafariz. Com 70 e tal rios que nós temos. Isso. Mas como é que a água não chega a casa? Eu fui há dias ao Bengo e eu vi a corrente. Não acabei, está a entender? Essas condições não existe a extensão social. Porque em 365 dias, quando passar, quer o salário da mãe, o salário do pai, não trouxe um benefício de um novo móvel em casa, não entrou um novo cadeirão, não entrou um novo plágio, mas o dinheiro só foi usado para eles manterem-se de pé, pela lei da sobrevivência, comer, está a entender? Mas agora calculas quantas horas a mãe fica em casa e quantas horas o pai fica. A mãe sai às 8 da manhã ou sai às 5 da manhã e depois chega às 18. Das 5 da manhã às 18 da manhã. O pai fica no serviço 2 dias, 48 horas ausente. O que é que esse filho será no futuro do ponto de vista da afetividade? Quem controla esse miúdo? Pois ninguém. Quem entender? Pois. A sociedade está à deriva. Tá. E depois são os miúdos que quando vão para a rua, ganham os maus hábitos da rua, se tornam os pequenos bandidinhos, que eu digo até bandidinhos de bairro, aquilo até vandalismo, está a entender? Pois. E depois como é que o governo combate? As forças de defesa e segurança, nesse caso a polícia, por intermédio do SIC, chega, bater os miúdos, matar os miúdos. Então, e a mãe e o pai... Não é reeducação. Aqui não se fala em reeducação. Mas reeducação para eles é o quê? Aqui existe aproveitamento do ser humano. O ser humano é descartável. O angolano só vale uma vez em cada 5 anos. Só vale no período eleitoral. Ali eles vêm com as bandeiras, vêm com as buzinas. Porque o angolano vive de assistencialismo. O governante vai inaugurar um chafariz, temos que bater palma para agradecer. Se é dever dele fazer isso no povo, o povo tem que te agradecer. É teu dever. E depois, naquele tempo, era, graças a sua excelência, o camarada presidente, mas você também para inaugurar um coisa, um chafariz. É mesmo o presidente que... Então, o dinheiro é do Estado. O dinheiro não é do Estado, nosso. Não é do povo. Então. Este não tem sensibilidade, nem tem noção dos cargos, que ele sabe que ele é um serviço, ele nem tem noção. Está a entender? É que não há gestores não há gestores públicos. Não há ética na política. Quando não há ética na política, é o roubo.
Os 500 bilhões desapareceram por causa da falta de ética, não existe patriotismo. E ninguém cobra, agora ninguém rouba Vais nada. cobrar como? E o pior, você rouba o dinheiro, leva lá fora. Estava patriotismo. Seria bom até você roubou e investiu aqui. O Presidente da República faz um apelo relativamente ao repatriamento de capitais. Vai ser coercivo ou não? Mas agora também não sei se a lei foi aprovada e diz que tem de haver sigilo de quem traz o dinheiro. Mas tem de haver sigilo como se o dinheiro é público. Dinheiro é nosso. Pois. É público por quê? Então não sabemos se já voltou. Se É para já ninguém repatriaram. sabe, então por isso é que a gente vai ficar sempre na onda da desconfiança. Será que o país mudou mesmo? Há muitos casos mediatizados de corrupção em Angola. Ninguém vai parar na cadeia, depois no fim todo mundo é libertado. Porque presunção de inocência, quer dizer, é sempre essa linguagem. Está a entender? Mas mandem de nós ir roubar uma galinha, vai ver o que é que vai acontecer. Poxa, há pessoas presas até hoje, né? Mas está a entender? Prisão preventiva, 5 Preventiva, anos sim. dentro da cadeia. Tá, mas ninguém lhe diz é para sair porque já Mas vai lhe falar para que ultrapassou se ele também é um negócio do serviço carcerário, não sabe? Para tirar também o teu primo que está lá, você tem que pagar dinheiro. Porque esse aqui, então, é o cota lá daqui da Dinico, ou sei lá aqui das coisas, é que tem o processo dele, e que temos que lhe meter uma massa. Desculpa, meu. Que país é esse? Tá mal. Que país é O esse? futuro, então, vamos ter. O futuro da Como é que, Angola. como é que se vê, como é que se entende um futuro para os jovens? Sabe o que é que tem? Agora tem cerca Não, de conta 70% de jovens. Sabe o que é que não tem? aproveita-os. Não precisa se aproveitar, e já só vale para a votação. Sabe o que é que tem dito agora aí? Porque ele tem que apresentar soluções. Soluções existem muitas, mas eles ouvem. Se eles te metralham, te dão tiro, te dão corrida, te batem, deixas de ter coisas, benesses na sociedade, nunca vai conseguir desenvolver, não vai ter nada. Você quer para dar soluções, tem que estar disposto o outro tem que estar disposto a ouvir. O outro quem? O detentor do poder. Tem que ter flexibilidade, sensibilidade. Governantes de Dubai têm valores. Quem tem valor tem dignidade, tem princípios. Os angolanos não. O sheik do Dubai acreditou no seu próprio país, vendeu as potencialidades do Dubai ao mundo. Temos o petróleo, mas podemos, com o mundo, transformar isso num grande paraíso econômico e financeiro mundial. E o mundo abraçou a causa do Dubai. Criou o turismo e o É negócio. um negócio. E depois tinha as pessoas, 600 mil pessoas, não é? 600 mil
indígenas Ok. e 2 milhões 262 mil do total com estrangeiros. Com estrangeiros. Chamou estrangeiros, né? Sim. E foram trabalhar para lá. E o pessoal do Dubai fica assim, como nós estamos aqui sentados. Nós também poderíamos, estamos por cá até Não, nós poderíamos. Poderíamos. Nós também poderíamos. Ou nós mesmo que poderíamos. Yeah. Sabe porquê? Porque nós somos 30 milhões de pessoas. Sim. São 30 milhões de habitantes para 1.246.000. 1.246.700 quilómetros quadrados. Riqueza, quantas riquezas nós temos? Mais ou menos. Mais ou menos 36 minerais mais importantes do mundo. 36 minerais mais importantes. Recursos minerais. Recursos minerais. E veja lá, nós temos um país com 125 milhões de hectares. Metade disso é floresta. É floresta. E veja que cerca de 35%, isso já com base nos dados da Euronews, são terras aráveis. Eu há pouco tempo dizia 47 bacias hidrográficas, mas agora temos 77 rios, dos quais 47 são os importantes, como o rio Guanza, que vão mudar de nome, né? Acho que vão mudar de... Vamos escrever com C. Não sei. Não sei. Como é que vai ficar o nosso dinheiro? É um símbolo da nossa terra. Aqui não se valoriza o património cultural, tá vendo? Não, esse é o maior objetivo da política de quem detém o poder em Angola. Desvalorizar a cultura, que é para manter o estrangeirismo. Ou seja, estão a dar a sequência de um plano colonial, que é o projeto do assimilado. Você não está vendo aqui como é que eles falam? Querem falar tipo moeda e tudo, já tipo pula. Querem se comportar tipo pula, pensam tipo pula. Quando bem pula de onde? De Portugal? De Portugal. Aquele do sul de Portugal? Não, quando bem fica ganha campeonato em Portugal, eles não ficam contentes aqui. Mas apoiam Portugal, apoiam os clubes de Portugal, Sporting. Não apoiar, metem lá dinheiro. Não metiam lá dinheiro. Não iam assistir jogos em camarotes no tempo da prosperidade artificial. É verdade. Não iam lá. Com as miúdas aqui, as nossas irmãs que eles levavam a rirem, né? A rirem. Pois. É complicado, tá vendo? Mas voltando ainda mesmo ao Dubai. Então, o Dubai foi vontade. Foi vontade. É preciso ter vontade. Nós podemos fazer um grande país, só que também é preciso ser realista. O país está amarrado numa dívida externa muito grande. Não sei como é que a gente vai pagar isso. Pois, os chineses disseram que emprestaram a Angola 50 bilhões de dólares. Quanto é que deu o... Mas nós também deitamos fora 500 bilhões? Não, deitamos fora, só dilapidamos. Não, dilapidou-se. Aqui uma coisa é deitar, pegar, atirar, que até o brasileiro iria apanhar, e nós também. Sim. Outra coisa é você tirar e meter no teu bolso, meter no teu jato privado, ou nos aviões da TAG, em maços de balões, e levarem para fora, para ir levar para os paraísos fiscais. Isso é outra coisa. Está entendendo agora? Muito grave. Quando os chineses dizem que são 50 bilhões de dólares, onde é que fica a nossa dívida com Portugal? Com o Brasil? Pois. E com Israel? Pois. Está entendendo? Isso cresce. Só que depois não fica 50 bilhões só. Quais são as modalidades de pagamento? Quais são as taxas de juros? Pois. Tá entendendo? E atenção, só para os chineses são 50 bilhões, mas temos o FMI. Mas não, mete o FMI de lado. Claro. Quais são as taxas de juros do empréstimo chinês? Eu nem imagino. Não, mas estamos a pagar com o petróleo, não? Não. Mas você acha que o petróleo da Angola vai pagar daqui a quantos anos? Aí é que está a questão. Se o petróleo para nós continua a ser a maior fonte de receita da nossa própria economia. Sabe o que eu também não estou Miguel, há uma coisa que aqui é importante. Sim. Os economistas em Angola, os da ala do poder político, usam muito a linguagem técnica, nós não entendemos nada. Okay. Mas se a gente usar aqui uma linguagem desmontada, são 50 bilhões de dólares, vamos a pagar com petróleo. Será que é só o petróleo? Não existem zonas daqui com terras aráveis que também foram hipotecadas aí nestes contratos? O mar, exploração. Então, se aqui está cheio de peixe no nosso mar, a nossa zona costeira, não há peixe nas casas. Hoje ainda tive a assistir, no telejornal da TP1, uma notícia que na Lunda Sul, a SIC conseguiu até, e está de parabéns a SIC, prender o indivíduo que estava a vender peixe podre para a população. Agora imagina, se a SIC só descobriu agora quantos comeram, quantos apanharam doença, quantos morreram. E o que nós temos comido, inclusive, tá entendendo? Arroz de plástico. De plástico? Mas que país é esse? Tá entendendo? Não percebo. Mas isso é de agora ou de há muito? Isso é de há muito, só que agora está a ser diagnosticado. Existem mecanismos, uns até estão saindo lá, se calhar nervosos, que estão também a largar as coisas, porque deixaram de ter o privilégio, está vendo? Mas agora, outra coisa que eu queria... O que estão a entender agora, né? Claro, está a entender? Então, o que a gente está vivendo é de hoje, isso a gente vive há muito tempo, só que os efeitos colaterais hoje vêm ao de cima, entende? Tarde ou cedo isso ia acontecer. Tu olhas para o país, onde é que está aqueles que se acham, se arrogam, que vão para as redes sociais, tipo, difamar. Por que é que não agarram esses casos?
Tem medo do status quo. Está a ver o estatuto? Eles têm medo disso. Eles, quero apelar aqui, não me peço com ética de ser fino. Eu não vou conseguir. Eu sou um leão, não pode me transformar num cão com uma corda no pescoço e me guardar no quintal. Eu vou comer todo mundo. Está a entender? Está a entender? Então, eu fico preocupado que as pessoas querem pessoas de gravata. Tipo, eu acho que o país agora, meu, vai ter que andar. Eu acho que na conjunta. Mano, o povo não entendeu, o povo é analfabeto. Mas eu quero, através disso, ir buscar outra história. Como é que foi, por exemplo, a nossa colonização, não é? Vieram portugueses e que chegaram até o Rio Zaire e vieram com crentes. Como é que tudo acontece? Conta lá um bocadinho dessa história. Não, relativamente ao processo. Para nós sermos assim, para nós termos essa postura pseudo-africana, né? Mas eu olho, a colonização teve efeitos e sequelas muito profundas em nossas próprias raízes, está a ver? Porque se a gente olhar a própria configuração do mapa geográfico de Angola, ela é resultado do pensamento iluminista burguês da Revolução Francesa. Ou seja, foi preciso ter a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, a proclamação da independência americana, para se ter a ideia do Estado moderno, né? Essas três forças de libertação nacional, que eram movimentos, não partidos políticos, vão para um processo de negociação com as novas autoridades as novas autoridades portuguesas pós-colonial. Estamos a falar essencialmente do movimento das Forças Armadas Portuguesas, que é o MFA. E já tinha um governo de transição em Portugal também, por causa do 25 de Abril, e tinha o processo de uma negociação com os movimentos de libertação, que chamaram de Acordos do Alvor. Os Acordos do Alvor
Antes do massacre do 27 de maio, eu queria ir para isto que tu disseste com relação ao marxismo-leninismo, né? Adotámos depois o socialismo comunista. Yeah. Eu quero que me contes um pouco essa história. O que é comunismo, afinal? Não, quando a gente fala de comunismo, o comunismo acaba por ser pessoas que têm ideologia viradas a... No mínimo ter um ideal que somos angolanos. Sim. Nós não temos um ideal que somos angolanos. Sim. Nem os jovens de Angola conhecem o Plano Nacional da Juventude. Os jovens de Angola não conhecem. Quem conhece? Então como é que tem uma política sobre juventude no país? Não tem. Não tem nada que os jovens se refém assim do dia a dia. O que é que nós temos? Não há. Então, mas esse plano político da juventude não veio da mata desde hoje, a morte dos hoje ainda. Não, pode dizer. Nós estamos a falar num conceito de governação de Estado. Esquece já. Ok. Né? Quando a gente está sendo movimento. Vê o campo dos direitos humanos em Angola. Mas não é um pouco esse processo comunista que faz com que nós sejamos calados, silenciosos, mas aqui nunca publicamos nada? Não é dessas coisinhas. Não, os comunistas falam pouco, comunicam-se pouco, dão poucas... não há planos. Não é por causa disso. Se nós olharmos, fazemos uma grande resenha na história, o comunismo dizimou muita gente na história mundial, principalmente no século XX. Vês que o próprio Hitler também, que era o nacional-socialismo, né? Sim. O Partido Nacional Socialista Alemão. Vês o próprio Mussolini. Não, Mussolini não, aquele gajo da União Soviética, sim, Stalin. O Stalin. Está a entender? Sim. Vês um bocado o... Angola,
independente. Os meninos não falavam política. Era voz chica na época colonial. Desconstruíram a música para um contexto pós-independência. Quer dizer, o 27 de maio foi uma lição. Foi o fim da liberdade de expressão. Nem que existir. Nessa Constituição que nós temos de 2010, vigorada a liberdade de expressão, o fantasma do 27 de maio está na cabeça de quem? Ainda dos nossos pais. E os nossos pais têm a idade dos assassinos que estão aí. Uns até estão no parlamento, agora são deputados. 42 anos do 27 de maio do fraccionismo. Por que a gente não reage? Que é para se reconciliar. Não, nós não, quer dizer, para o Estado dever, não para o governo. governo. Eu vou dizer nós. Pois. Todos os angolanos foram vítimas do 27 de maio. Todos, sem exceção. Todos foram vítimas. Todos foram Cada vítimas. um tem um familiar. Entendeu? Uns foram protagonistas a matar, outros foram vítimas. Então nós, com os protagonistas, podemos sentar para reconciliar o país. Aconteceu isso na África do Sul. Na África do Sul, também num desses países, na Alemanha. Também aconteceu. Os filhos dos nazistas, os netos, né, dos nazistas e trinetos, e os tais que foram depois vítimas. Está a entender? Os judeus foram reconciliar. O que é reconciliação nacional? Então aqui anda para gastar dinheiro, que é para aquilo é propaganda. Reconciliação nacional tem que ser facto, não pode ser publicidade. Temos que nos dar a mão, eto, mulheto, ieto. Está a entender? Para pacificar. Conversarmos e tal. Porque há muitas mágoas. Tu olhas para o país, sabe por que esse país não vai para frente? Por uma questão muito simples que os governantes não conseguem dar conta. É um país da exclusividade. Quando você exclui muitos outros, você acarreta muito ódio das pessoas. Então tudo que você tentar, nem que tiver com boa intenção, não vai andar. É como o dinheiro roubado. Quando tu roubas bilhões e metes no bolso, levas também muitos lamentos. Estava na casa da tia Joana, quando chove no casango, entra água. Aquele miúdo daí da rua de trás do Nelo, o cabo caiu, bateu na água, ela apanhou choque, ficou morrendo, eletrocutado. Você está a ver o que é que acontece? São muitos lamentos. Por isso é que eles depois também roubam dinheiro. Depois também não vivem bem. Meti o dinheiro onde? Você levou o dinheiro, aquilo que diz o Manel Loto, o dinheiro mal ganho, o diabo leva a metade, o diabo levou a parte dele, você não deu conta. Está entendendo? Porque é um dinheiro amaldiçoado. Então é por aí um pouco que eu vejo a Tizé a chorar. A Tizé chora porque ela que sempre teve a viver bem, ela levou o dinheiro, está fora, ela própria decidiu viver lá fora. Está a chorar o que é não éramos nós que temos que chorar. A Tizé, eu acho qual é o problema dela? Eu tenho que ver a Tizé em duas maneiras. Uma mesmo é o próprio caráter dela. Nós sabemos que a Tizé já é uma mamã, cabeça quente há muito tempo. Ela mesmo é assim. Mas não era assim antes, não, quando pode ser ela de caráter. Okay. É mesmo assim, trungungueira. Não é no mau sentido. Porque aqui gostam de inventar, está vendo, né? Agora, outra coisa, se calhar também, que me vem a mim, cuidado com a perda do privilégio, Cota Miguel, te mete logo. Dizia o Maquiavel que é mais fácil um homem perdoar quem matou o pai do que perdoar aquele que lhe tirou os bens, os privilégios dele. Está entendendo? Mas não estou a tirar o mérito que ela nem é uma cidadã que pode dar um ponto de vista. Mas agora, fica contraproducente com a realidade. Mas ponto de vista é só hoje. Não, é isso que eu estou a dizer, fica contraproducente com a realidade dos dias de hoje. Você querer fazer uma ação contra o novo presidente, fazendo um apelo para ele ser destituído. Isso aqui é perigoso. Isso já atenta a própria segurança do Estado. Mas o presidente vai para lá. Mas atenta. Dela. Atenta. Dela e do pai. Sim, atenta. Entende? Então temos que ter respeito também nessa perspectiva agora. Hoje só está a vir falar hoje. Então vai nos dar a entender que é a perda do privilégio. Porque o Rufino não lhe mataram naquela altura. É verdade. Mas a Tizé não falou. Os cachicos dela, que hoje são os bajuladores, não estavam no T-Club. T-Club não é aqui perto, ao lado mesmo do Zango também. Não é lá perto, aí ao lado do Esquilamba, que é que vai para o Zango. Então por que não reagiram, não falaram nada? O Lufalo falou alguma coisa, aquela criança que faz assim? Não, pois não. O João Pinto falou? O deputado? Não. O Machado Mendes falou? Não. Esse aqui, o Joaquim Lunda. Falou alguma coisa? Também não ouvi. Não poderiam falar. Deixaram o Rufino assim sozinho. O Rufino para eles não lhes interessava, os interessava o status quo. Porque falavam que Angola era um dos países que mais teve o maior crescimento econômico. Angola está a crescer. Esquece essa vida. Então, quando tu matas um miúdo indiscriminadamente, com aquela rajada que você dá no miúdo, de 14 anos, o facto de ele dizer que não partam a minha casa, que país é esse, do ponto de vista do campo dos direitos humanos? É um país que não se valoriza a vida humana. Por isso é que você vê as pessoas a morrerem nos hospitais daquela maneira. Mas cuidado, que isso também é um propósito. Cuidado com os setores de espiritualidade, é muito profundo. Angola é um país que, da forma que a gente vive e a gente está a ser governado, somos um povo amaldiçoado. Amaldiçoado pelos nossos atos.
É um país de pilhagem, que as pessoas não se respeitam. Principalmente o detentor do poder, não valoriza o cidadão dele. Não pode fazer isso. O governante angolano tem que ser mais humano, tem que ter mais sensibilidade. Eles, se assim, nunca terão o estatuto de serem governantes, nunca vão ser recordados na parte horizontal da história de Angola. Vão ser vistos sempre como crápulas. Nem que estiverem dentro das suas tumbas, vão estar a rebolar permanentemente por causa dos males que vão levar ali dentro. Porque o povo não tem nada que justifique que eles fizeram alguma coisa de bem. Não tem. No entanto, a gente não vai nos calar. Só a energia maior vai nos calar. Eu penso que estamos aqui numa condição de dizer basta. Os jovens de Angola, eu faço um apelo, temos que dizer basta. Chegou a nossa hora, temos que mudar o curso da história. Já não podemos depender de senhores barbudos que decidem o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Se a gente não fazer nada, os nossos filhos vão viver mais 43 anos na miséria. Os nossos netos. Daqui a 43 anos, a condição será pior. Então precisamos entrar, fazer barulho, o parlamento tem que nos ouvir, a presidência, todos têm que nos ouvir. Aqui ninguém está frustrado. Isso só vem de dentro do coração de um cidadão que precisa ver um país andar. É muito triste ver aquilo que acontece nesse país. Está a ver, Miguel? E estes gajos têm 12 carros, 12 jipes no quintais, compram combustíveis com cartões e o povo passa fome. Não é justo. Entende? Não é justo. Não é justo. Eu faço um apelo ao Presidente da República, não é justo. Faço um apelo para o Serviço Secreto, não é justo. Mas vocês estão a matar o povo, o que é que muda na vossa vida? Nada. Mas querem que o povo fique assim, para eles ficarem sozinhos? Querem que a gente morra todos, para ficarem num país tão grande, em que 30 milhões de pessoas é pouca gente? Querem assim mesmo? Conta, Miguel, isso é óbvio. Está nos 43 anos da independência, fala por si. Os 43 anos da independência, as estradas esburacadas estão aí. Não fizeram estradas novas. E pagamos, é menos... e pagamos Ou então o povo está a pagar imposto para quê? Por que está a entrar o IVA? Quem disse que o IVA, nós precisamos do IVA? Eu não comi a maçã, como é que eu vou me cobrar uma maçã que eu não comi? Quando roubaram, vão receber o dinheiro que está na mão daquelas pessoas. Olha, no tempo colonial... Primeiro tem que ter moralidade, o Estado tem que ter moral. Primeiro dá para apertar. O setor de justiça tem que ser firme. A PGR aqui, General Pitagora, tem que ser firme, tem que bater na mesa. Senão vai ser acabar por ser visto uma instituição de palhaços. Estamos a fazer isso. No tempo colonial não se pagava lixo. Miguel. Então, naquele tempo não se pagava. Já falei, sinceramente. Até, quer dizer, vamos continuar. Nem projeto de Estado, nem projeto de nação, nem projeto de país. Se não tem, então que larguem as cadeiras. E eu sei que eles não vão largar, mas o tempo vai lhes fazer sair. Porque a miséria e a pobreza é muito grande. Eles estão a criar em cada cidadão uma bomba nuclear. Há aqui uma clivagem muito grande, que é o estômago a fazer confusão na sua própria consciência. Os cidadãos não vão aguentar com essa miséria. Os cidadãos, se não aguentar, então vão partir para a luta. A luta que eles pensam, não vamos lhes dar o motivo que eles querem. Manifestações de desordem, não vamos. Vamos criar metodologias. Ninguém dá atenção ao Estado. Deixa eles ficarem mesmo aí nas cadeiras deles. Está a entender? Gangsta, vim procurar-te para saber o que é que se passava. É verdade que muito estou a ouvir acerca de ti. Creio que temos que rezar que as coisas aconteçam. O trabalho que você está a fazer, no fundo, vai servir para todos nós, porque todos nós queremos melhor vida, mas as pessoas têm que ter consciência. As pessoas têm que saber que consciência é pensar no sofrimento do outro e não esperar que ele Não, mas só, isso é que significa patriotismo. Patriotismo significa pensar no sofrimento do outro. Estes não são patriotas, não são nacionalistas, porque quando tem a seca do Cunene, foram levar 50 toneladas de medicamento em Moçambique. Onde é que está o nacionalismo? 57 toneladas em Moçambique. O nacionalismo vem em fases de crise. Aqui é que a gente tem que bater no peito que somos nacionalistas, defender a pátria, defender a crise. O povo do Cunene a sofrer. Olha a água que os bois estão ali a beber. A própria água que o boi bebe é a própria água que a população bebe. Que país é esse, meu Deus? Será que nunca se injetou o Orçamento Geral do Estado no Cunene? Quem estava lá a governar o Cunene? Não vai para a cadeira dos réus? Quem estava a governar o Mochico? Vamos meter alguém que governa o Mochico agora, que quer inaugurar uma lomba na estrada e abre uma garrafa de Moed Xindó? Que falta de respeito é essa, meu? Desde quando é que o Moed Xindó
Você vê, está vendo a mentalidade dessa gente? E são intelectuais. Intelectuais de quê? Só vale intelectualidade quando o teu pensamento tornou-o produz ideias. E quando vai de encontro à vida da sociedade. Quando vai defender o bem comum, é em prol do bem comum, aí você estudou. E só é político aquele que efetivamente segura nos planos do Estado e beneficia a população. É político, senão de outra maneira. Fico triste com o Miguel. Não estou a fazer nada, fico a ler. Pois, faz muito bem. Quanto àqueles que estão a falar também consigo desentender, é normal. Dor do cotovelo, estou nem aí. Não vou vos dar mesmo atenção merecida, mas eu estou atento, está a ver? Mas você não vai parar? Não, quanto a Miguel, só a energia maior manda em tudo, está a ver? Então a gente tem fé que vamos começar um novo processo. Nunca recebeu nenhuma ameaça? Já recebi várias. Já? Sim, recebo. Eu sei que é um bocado duro para mim, só que há coisas que eu não falo muito, fico calado. Mas temos que ter coração que é para segurar, né? Para segurar as emoções. Então estamos aqui. Então não foi para isso que os próprios movimentos se criaram, não é? Para libertarem a população, mas eram revolucionários e tal, não é? Foi para isso? Não. Agora não querem ouvir também, né? Não, agora não querem ouvir e eles queriam ter os palácios dos colonos, ter as casas dos colonos. Eu acho que tinham inveja daquilo que o colono vivia, daquela boa vida do colono. Mas espera ainda, outra coisa que ainda bem que falaste do colono, já estamos a terminar, o palácio não é colonial. O nosso palácio mesmo é colonial. Então não podíamos fazer um palácio novo também? Poderíamos, mas eu acho que também não... Fica mesmo assim? Não, porque é uma coisa aqui que é extremamente importante. Não é que for aquele palácio colonial, que até chama-se o Palácio do Povo. É o Palácio do Povo. Na rua é Palácio do Povo. Na rua do Palácio do Povo. Na rua do Povo. O povo significa dizer que qualquer cidadão do Kazenga pode passear ali e tirar fotografias. Porque é um Palácio do Povo. Mas parece que não se pode. Vais apanhar tiro ali. Mas eu próprio já filmei na Casa Branca. Está a entender? Porque é a Casa do Povo americana. Aquilo também é a Casa do Povo de Angola. Então, mas aquilo é uma estrutura que tem que ser visitada porque é um monumento. É um monumento, é um patrimônio nacional. Mas como a gente visita o monumento das Forças Armadas, da Fortaleza, né? Aquela é uma pertença, é uma herança pertença do povo. É a casa-mãe de todas as casas de Angola. E temos que saber como é que é lá dentro, conversar até com as pessoas. Né? Antigamente, nos Estados Unidos, eu recebi, e na África do Sul, o presidente Mandela já recebeu algumas pessoas foram visitar o palácio. Agora, queria aqui enfatizar, Costa Miguel quando diz que poderíamos construir um palácio maior. Eu acho que o problema não está na grandiosidade do palácio. Não é maior, um outro que não fosse colonial. Não, mas não tem não tem colonial, quer dizer. Mas era um monumento, ficava como um monumento, não? Já poderíamos fazer isso, né? Mas a ideia, não será que eu posso também ter essa ideia? Mas também construímos um parlamento da raiz. Pois que ele é tão grande. É maior que do... A ideia, né? Não, na época colonial. Sim. Sabe o que meteu com o pula um gueta sair da Angola? Okay. Foi a cultura. Porque os velhos sentiram que esses não são nossos. Tá, nos matar assim na nossa terra. Vão sim.